O Santos empatou com o Bahia em 2-2, um sabor de derrota e principalmente não tem como a gente não falar sobre uma continuidade ou não do trabalho de Pedro Caixinha, que foi muito xingado pela torcida do Santos durante o intervalo e principalmente após o apito do árbitro, porque o Santos estava vencendo o Bahia até os acréscimos do segundo tempo e por conta de erros individuais, né, uma desatenção do time do Santos, acabou permitindo com que o Bahia fizesse o seu segundo gol e o Santos não saísse com 3 pontos. Santos vai ter mais uma semana para se preparar para um confronto contra o Fluminense fora de casa. A tendência é que o Neymar fique à disposição. Só que até lá a gente vai discutir bastante se o Caixinha fica, se o Caixinha não fica. Será que teremos um novo treinador já para esse confronto contra o Fluminense? Será que esse empate, mesmo com o Santos entregando a vitória para o Bahia, e um Santos que foi muito mal no primeiro tempo e no segundo tempo meio que funciona mais à base da empurrância do que qualquer outra coisa, né? Qualquer organização tática vai ser capaz de segurar o emprego de Caixinha? É uma coisa que a gente vai discutir bastante nos próximos dias. Mas falando sobre esse Santos, sobre o jogo de empate, né, com o Bahia, a gente tem que voltar a falar aqui que é um Santos que não tem organização, como eu disse, é muito mais na base da vontade em alguns momentos, da empurrância, não tem nenhuma jogada trabalhada, é um Santos que é previsível, é um Santos que em vários setores do campo tem uma certa lentidão e principalmente nesse confronto contra o Bahia, isso ficou bem escancarado. O meio-campo do Santos estava muito mais pesado do que o meio-campo do Bahia. E isso fez, inclusive, com que o Santos não conseguisse ter uma recomposição que impedisse o Bahia de fazer o gol. Olha o primeiro gol do Bahia no primeiro tempo, como é que sai. Um gol que começa lá com o Ronaldo, goleiro deles, uma jogada que sai de uma forma rápida, o Eric pega em velocidade e vai em direção ao brasão, o João Schmidt pregado em campo, não consegue acompanhar porque é um jogador mais lento, e para mim um erro de leitura também do Caixinha, que poderia ter colocado um primeiro volante de mais velocidade, que é o Pituca. O Pituca tem mais velocidade que o João Schmidt, não que o Pituca seja um velocista, mas em comparação ao João Schmidt, poderia ser esse jogador, que foi testado, né? E o que me incomoda quando vejo a escalação é justamente isso, porque foi o mesmo time que jogou mal, que foi derrotado para o Vasco. E você teve uma semana para se preparar para esse confronto contra o Bahia, inclusive fez testes que a torcida julgou ser interessante, como a entrada do Soteldo no lugar do Guilherme, a entrada do Pituca na vaga do João Schmidt, e ele simplesmente deixou mesmo lá no treinamento. Não colocou isso em campo. Ah, Nájila, mas e se o Santos tivesse ido mal com essa escalação que você tá falando? Beleza, gente. Eu sempre falei aqui, eu prefiro muito mais errar tentando do que errar pela omissão. E o Caixinha vem se omitindo em jogadores que não estão rendendo. Ele vai morrer abraçado com as convicções dele. O que o Guilherme faz para justificar a titularidade dele, incontestável, parece. Jogou mais de 90 minutos de novo. Saiu nos acréscimos. E para que ele tirou o Guilherme nos acréscimos? Para o Guilherme tomar vaia da torcida? O Guilherme merece ser vaiado, não está jogando bem? Ok. Mas qual que é o sentido de você tirar o jogador faltando, sei lá, 4 minutos para o jogo terminar? O Verón ia resolver o jogo. Não entrou bem o Verón, mas qual que é o sentido? Seguisse com o Guilherme, então, ou tirasse o Guilherme antes, para dar tempo para o jogador fazer alguma coisa, né? Dar mais tempo para quem entrasse. Enfim, não entendi algumas escolhas de Pedro Caixinha, né? E no primeiro tempo, até para falar um pouco mais, né, de etapa a etapa, o Santos até começa melhor que o time do Bahia, tenta alguma pressão, tenta fazer alguma coisa ali, só que depois que toma o gol, né, do Bahia, o Santos que desmorona, não consegue fazer absolutamente mais nada no primeiro tempo, volta do intervalo com algumas mudanças, ele coloca o Soteldo e coloca o Tassiano, né, ele tira o Roleiser, aliás,
ele tira o Roleiser e o Barrial, e aí é basicamente um 4-2-4, né, que o Santos faz, porque era basicamente os seus 2 volantes, e aí ele avançou todo mundo ali jogando mais com essa linha de 4 jogadores atacando o time do Bahia, com o Soteldo flutuando bastante, né? Era um Soteldo que não estava só em uma faixa ali do campo, ele estava hora na esquerda, hora ele estava na direita, hora estava no meio campo. Gostei do Soteldo, acho que fez uma partida interessante. O Tassiano achei bem participativo, principalmente em algumas jogadas aéreas, estava levando bastante perigo, não à toa fez, né, o gol do Santos, ele domina no peito, acho que a bola era para o Guilherme, né, só que o Guilherme acaba caindo, vai no jogador do Bahia, e aí contou com a sorte, e aí quando a bola volta para o Tassiano, ele faz o gol, né, um gol ali de oportunismo, de atenção, merecido. Depois que o Santos faz esse primeiro gol, ele faz algumas substituições também, ele tira o Tiquinho e tira o Bom Tempo, e aí o Bom Tempo, imagino que deve ter sentido alguma coisa, porque eu também não teria tirado o Bom Tempo em condições normais. Coloca o David Washington e coloca o Pituca. E aí, partindo ali para o finalzinho da partida, acho que foi aos 35, 36, né? O Pituca, a bola sobra para o Pituca, dentro da área ali, e ele acerta uma boa finalização e faz o gol. Só que aí, o Bahia, nos acréscimos, de forma merecida, faz o gol de empate. Uma desatenção completa do time do Santos, que começa, né, com o David não prestando atenção no lance, ninguém marca também o Juba, que vai conduzindo, e pimba, finaliza, e o Santos acaba sofrendo o gol de empate. Então, assim, erros individuais, desatenção da zaga do Santos, e é um momento do jogo, os acréscimos, que você está vencendo, você tem que ter um grau de concentração muito alto, para que você não permita ceder o empate para o time adversário. E o Santos conseguiu fazer isso, né? É um Santos que não jogou bem no primeiro tempo, o Bahia poderia inclusive ter feito mais gols, a trave ajudou o Santos, o Brasão fez algumas defesas, enfim. Segundo tempo, acho que o Bahia teve uma certa queda, né, de rendimento, o Santos para mim foi um pouco superior, mas não o suficiente para a gente conseguir essa vitória. Eu estava olhando as estatísticas, acho que o Santos teve um pouco mais de finalizações, só que, né, finalizações que algumas que foram bem longe do gol, algumas que não levaram tanto perigo, enfim. Mas incomoda saber que o Santos teve uma semana para tentar se preparar para esse confronto contra o Bahia e não conseguiu apresentar nada de novo. É um Santos que eu temo em relação à continuidade do Caixinha, de se ele vai conseguir trazer novidades para esse time do Santos, né, melhorias, ou não. Se é isso aí, se ele já chegou no teto dele. E aí, a gente também vai ter essa semana cheia de treinamentos e provavelmente o Neymar fica à disposição para esse confronto contra o Fluminense. Não sei se como titular, se começa no banco. Mas o meu medo também é com a volta do Neymar, o Santos ter essa Neymar dependência, né? Toca a bola no Neymar, deixa que o Neymar se vire para que o Santos vença os seus jogos. A gente percebia isso quando o Neymar jogou aqueles 7 primeiros jogos pelo Santos, inclusive o aproveitamento do Santos com o Neymar é muito maior do que quando o Santos não tem o Neymar, né? Mostra essa dependência que o Santos tem, mesmo em apenas 7 jogos do Neymar. Então, quero saber de vocês, se vocês mudariam o treinador, se chegou o limite, se não chegou o limite, porque é um Santos que não vejo com um elenco para ser campeão brasileiro. Não vejo. Também não vejo um elenco para brigar na zona ali, né, de rebaixamento. Não acho que essa vai ser a briga do Santos. Eu acho que o elenco do Santos, mesmo com algumas questões que precisam ser aprimoradas, é um time ali para ficar 7º, 8º, tentar uma vaguinha ali na pré-Libertadores. Não vejo mais do que isso e menos do que isso. Acho que essa é a zona que o Santos pode tentar focar, né, para conseguir nesse campeonato brasileiro. Claro, vai precisar contratar, o Sherman de novo não foi bem, vai precisar contratar um lateral direito, vai precisar contratar um volante, um primeiro volante com mais vigor físico, que possa brigar também pela bola com os adversários, que aguente correr mais, que tenha mais velocidade, precisa desse cara, e também de zagueiros.
O Gil novamente fez uma partida abaixo, não gostei do Gil. É um jogador que a questão da lentidão dele, e a gente sabe que é uma característica dele, que ele conseguia compensar com posicionamento no estadual, no Paulista, na Série B. Na Série A, ele está encontrando dificuldades. Então me preocupa se ele vai conseguir dar conta, se o Caixinha, ou se não for o Caixinha, outro treinador, vai testar o Luizão. O Basso, confesso que não tem mais expectativa de bons resultados com o Basso em campo. O Lua Pérez também, não sei se o Lua Pérez está bem fisicamente, mas também é um cara mais lento. Enfim, tô preocupada com esse setor defensivo do Santos. Para mim, o único jogador que tá jogando bem, né, defensivamente falando, é o Escobar, mas de resto tô ficando preocupada. O Santos vai ter que reagir ou com o seu treinador, ou esperar o meio do ano, mas daí o problema é esse, né? Esperar até o meio do ano para contratar. Alguma coisa precisa ser feita. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e já se inscreve aqui no canal, porque provavelmente teremos novidades aí no Santos sobre permanência ou não de Pedro Caixinha. Grande abraço para vocês e até a próxima.